Olá, meu nome é Marla, essa é a 13ª aula de Histologia Especial Comparada e hoje vamos falar Sistema Genital Feminino, dando ênfase maior em apenas um órgão, o ovário. Aliás, essa é a primeira pergunta. Quais os órgãos que compõem esse sistema? Então, compondo esse sistema, existem os ovários, a tuba uterina ou trompa, o útero, contínuo ao útero, a vagina, contínuo à vagina, os lábios maiores e menores, e ali também a presença do clitóris. E você percebeu que as glândulas mamárias também fazem parte desse sistema? Por que será? Vamos entender um pouquinho da função desse sistema. Como funciona esse sistema? Inicialmente, esse sistema tem como função primordial a produção dos gametas, assim como foi no sistema urogenital masculino. Lá produzia os espermatozoides, aqui vai produzir os gametas femininos ou os óvulos. Mas lembram que lá no gênito urinário masculino, o testículo, além de produzir os gametas, também produzia hormônios? Pois bem, os ovários também produzem hormônios e esses hormônios são essenciais para o processo da reprodução. Ok, produziu o gameta viável, este óvulo é fecundado, mas não pode ser fecundado em qualquer ambiente. Existe um ambiente com as condições ideais para que aconteça a fertilização. Este ambiente são as tubas uterinas. Depois que esse óvulo, então, foi fecundado, ele vai sofrer várias divisões, vai nidar no útero, onde poderá crescer, formar o embrião, desenvolver, formar o feto. Então, é necessário um ambiente para que aconteça esse desenvolvimento. Este ambiente adequado é o útero. Mas, para que tudo isso acontecesse, foi necessário introduzir o espermatozoide. Sim, tem que ter neste sistema um órgão que recebe o órgão masculino que traz os espermatozoides. Este órgão, a vagina. Agora, olha só, de que adiantaria produzir gametas, ser fecundado, desenvolver, se quando a criança nascesse ela não conseguisse sobreviver? Por isso as glândulas mamárias fazem parte desse sistema, porque para que este sistema tenha sua função realizada com sucesso, este feto precisa crescer. Essa criança precisa crescer e para a criança crescer ela precisa de um alimento, que é o leite materno. Então vamos começar falando deles, dos ovários. Como vocês estão vendo neste primeiro esquema, os ovários então são em número de dois ovários. Vocês estão vendo que ele está numa cavidade, ele não tem uma ligação contínua como um tubo dele para o útero, não. Ele está preso, ele não está solto na cavidade, ele está preso ao útero por um ligamento. Mas existe uma descontinuidade entre o ovário e o próximo órgão do sistema, que é a tuba uterina. Nessa imagem ao lado, vocês estão vendo um ovário recém-retirado do animal e conseguem perceber algumas regiões neste órgão que sobressaem. O que será que significam essas regiões? E vocês estão vendo que por fora do órgão, qual é a cor que está predominante por fora do órgão? Já vão fazendo a ligação para aquilo que a gente viu lá no testículo. Então, o ovário ele é formado por duas regiões. A que é mais externa, a cortical, e a mais interna, no centro, a medular. São termos que a gente vai utilizar para vários órgãos, cortical e medular. Usamos esses termos quando a gente estudou o rim, lembra? Pois é.
O que tem nessa região que está mais por fora, a região cortical? Ali estão presentes os folículos. O que seriam esses folículos? Nós vamos ver. Mas já adiantando, são os locais aonde vão estar os ovócitos. É aonde vai haver a ovocitação. É justamente nessa região mais externa. Lá no interior, o que tem ali? Muito tecido conjuntivo. Nós vamos ver que as principais células que realizam a função deste órgão são células epiteliais. Mesma coisa para o testículo, lembra? E se é o epitélio que está realizando as funções desse órgão, ele precisa de um tecido que sustente, um tecido que traga vasos, que traga nervos. Melhor tecido para isso, tecido conjuntivo frouxo. E ele está presente, então, nessa região central e por uma região vão entrar os vasos. Vocês estão vendo aqui, ó? Essa região é chamada hilo. Mesmo termo que a gente usou lá no rim. Então vamos começar pela região cortical. Nós temos um ovário aí e a gente não consegue ver a olho nu, mas por fora existe um epitélio, que é um epitélio que ora pode ser cúbico, alguns autores vão dizer que é pavimentoso, isso vai variar conforme o animal, né? Na histologia, a gente percebe uma camada rodeando este órgão por fora, delimitando. Este epitélio, ele inicialmente foi chamado com um nome muito ruim. Foi chamado epitélio germinativo, porque acreditava que era por meio desse epitélio que eram originados os ovócitos. E não são, mas vamos ver aí a história dos ovócitos. Enfim, então, por fora de tudo, um epitélio. Abaixo desse epitélio, olha o nome da túnica, gente. Túnica albugínea, o mesmo nome que a gente viu que era a túnica do testículo, o mesmo nome e a mesma lógica. A albugínea vem de cor branca, é uma cor esbranquiçada, porque muito colágeno. Se tem colágeno em vivo, a cor fica esbranquiçada. Né? Que nem tendão, se for ver um tendão, ele é branco, muito colágeno, cor branca, que é o que vocês estão vendo aqui, uma cor branca. Mas a gente também vê uns pontos rosa, uns pontos mais avermelhados, porque abaixo desse tecido conjuntivo também vai ter um conjuntivo frouxo, trazendo esses vasos sanguíneos. Então, aqui a gente está comparando testículo e ovário. Então, olhando assim rapidamente, não são semelhantes? E se eu tivesse colocado um rim aqui, vocês iam ver que também é muito semelhante, né? Então, são órgãos que são formados por tecido epitelial, mas são sustentados por uma cápsula de tecido conjuntivo densa, rica em colágeno, e abaixo dela um conjuntivo frouxo, altamente vascularizado. Então vamos começar falando dos folículos, que são aquelas estruturas que estão mais por fora do ovário, ou seja, na região cortical. O que forma um folículo? Então, obviamente, ali tem que ter a célula que vai dar origem à vida após ser fecundada, que são os ovócitos. Mas este ovócito, ele não está sozinho, sempre junto com ele tem as células foliculares ou células da granulosa. E o mais interessante, observe essa imagem aí. Vocês estão vendo que tem tamanhos diferentes, né? Tem folículos pequenos, aí já maiores e cada vez maiores, até que acontece a ovocitação. Cada fase do ovócito provoca uma mudança no folículo e aí o folículo tem um nome específico para ele, que é o que a gente vai ver agora. Então, começando com o primeiro de todos, o primordial. Aonde que normalmente no ovário eu vou encontrar estes folículos?
na parte mais cortical, mais próximo àquele epitélio germinativo, que não é germinativo, mais distante. E como que eu reconheço? Então, uma coisa é saber a localização. Agora, como que eu reconheço que ele é um folículo primordial? Pois bem, ali dentro vai ter um ovócito. E este ovócito, ele já surgiu lá na vida intrauterina e já ficou rodeado por células epiteliais pavimentosas, células bem achatadas, núcleo bem achatado. Vamos procurar isso? Então, vocês estão vendo aqui, ó, este é o ovócito, aqui nós temos o núcleo, e aqui na volta essas células bem achatadas, ó, eu tô marcando só o núcleo delas para vocês confirmarem que são células com núcleo achatado, ou seja, células pavimentosas. A cromatina está frouxa, o nucleolo bem desenvolvido, vocês viram o nucleolo nessa imagem? Então, esses são os primordiais. Aonde que eu vou encontrar? Nessa região aqui, ó, mais externa, né? Na região cortical e mesmo na região cortical a mais externa. Depois, esse primordial, ele vai sofrer umas modificações e vai ser chamado de primário. Como que na histologia eu consigo ver essa modificação? Já percebeu na imagem? Já percebeu? Olha ali. Vocês estão vendo aqui que as células já são cúbicas, não são mais pavimentosas. Agora são células arredondadas, núcleo redondo. Lógico que esse desenvolvimento, gente, ele é todo comandado por hormônio, tá? E essas células, então, elas adquirem um aspecto mais granular e neste momento elas se chamam células da granulosa. Então, muda um pouquinho o nome. Vocês perceberam também que o ovócito ele já está um pouco maior, ou seja, o ovócito vai aumentando de tamanho e as células que estão do lado dele vão sofrendo transformações. E neste momento, o ovócito, ele começa a produzir uma substância muito importante, gente. E essa substância vai formar uma camada em torno dele, que é a zona pelúcida. Já ouviram falar desse nome? É uma camada rica em glicoproteínas, proteoglicanos, ou seja, proteínas e açúcares. E essa camada, ela é muito importante no momento da fertilização. Como que vocês vão ver isso na microscopia óptica? Vamos entender a imagem? Então, aqui nós temos o ovócito e onde eu estou passando a caneta é a zona pelúcida, que ela inicia sua produção quando é um ovócito primário, mas isso continua. Aqui vocês até estão percebendo que a gente tem mais de uma camada. Ela começa quando é primária. Bom, depois de primordial, primário, daqui em diante vai ser folículo em desenvolvimento. Desde essa fase que eu mostrei para vocês aí, que tinha mais de uma camada aqui de células foliculares ou células da granulosa, melhor dizendo, né? Até um ponto como esse aí, ó, um folículo bem desenvolvido. Então, são vários estágios e o que que eles têm? Por que é diferente de um primordial primário? Porque ele tem um espaço, que é o antro, que é o que vocês estão vendo aqui, ó. Este espaço, uma cavidade. E nessa cavidade fica o quê? Vazio? Ar? Não. Fica um líquido. Líquido produzindo por quem? Por estas células, células granulosas. Elas produzem o líquido e este líquido fica ali no centro. Onde que está o ovócito nessa história? Olha o ovócito aqui. Olha a zona pelúcida aqui. Aqui o nucleolo bem evidente. Então, gente, estas células que estão aqui do lado, vocês perceberam que ela está rodeando todo o ovócito?
Olha o nome que essas células têm. São células da granulosa, tá? Mas elas têm um nome específico que é, por estar fazendo a volta, ela recebe o nome de coroa, como uma coroa. E vocês perceberam que este ovócito ele é preso na parede do folículo por algumas células, que são essas daqui, ó. Este espaço aqui, ó, que eu vou rasurar agora, ó. Essas células aqui compõem o cúmulus oóforos. São todas células da granulosa, tá? Mas como estão em posições específicas, elas recebem nomes específicos. Acontece o seguinte, neste folículo em desenvolvimento, já é possível observar as tecas. O que são essas tecas? São as regiões que estão ali na volta. Vai ter a teca interna e a teca externa. Então, o que acontece? As células que estão do lado do folículo, ou seja, a gente chama essa região de estroma, que seria aquele tecido conjuntivo que está ali na volta, ele forma uma bainha, como se fosse uma cápsula, né? Uma bainha na volta do folículo. O que está mais interno a gente chama de teca interna e a mais externa a teca externa. São duas tecas, mas o limite entre as duas são difíceis de reconhecer. Vocês estão vendo pelo esquema. Às vezes, na lâmina, essas duas tecas elas são mais complicadas de diferenciar, em especial o limite delas. Vamos ver uma imagem da histologia? Então, aqui nós temos, vamos entender o antro, a coroa radiata, cúmulo zoóforo, o próprio ovócito. Aí aqui tem as células da granulosa e aqui vocês estão percebendo uma região que é diferente dessa daqui, ó. Teca interna, teca externa. A teca interna, ela tem células que secretam e nessas células tem inclusões lipídicas. Ali então, como nós já falamos, é tecido conjuntivo, então altamente vascularizado. Entre uma teca e a outra tem uma membrana basal, mas é difícil a gente diferenciar, nem vou diferenciar para vocês. Já a teca externa, olha o que ela tem. Além de conjuntivo, né, gente? Porque conjuntivo está em tudo. Além do conjuntivo, ela tem as células musculares, isso mesmo. E essas células musculares vão ajudar no momento da ovocitação, no momento que este óvulo ele vai sair de dentro do folículo. Aliás, ele vai sair de dentro do ovário. Então, para isso precisa de uma força. Nessa teca aí tem células musculares. Bom, essas tecas, elas são importantes também na produção do hormônio, especialmente a teca interna, que vai produzir o estrógeno. E aqui eu trago para vocês as várias responsabilidades deste hormônio no processo de reprodução. E vocês lembram que lá na aula de gênito urinário nós falamos da testosterona que o homem produz pelas células intersticiais que estavam presentes ali no testículo. Lembra que foi dito que a mulher também produz testosterona? Um dos locais é aqui no ovário. E para a mulher, ela vai servir para aumentar o libido, ou seja, a mulher está mais receptiva, a fêmea está mais receptiva ao ato sexual, ao macho, e aí ter sucesso reprodutivo. Também a teca interna vai produzir a progesterona e as suas funções, que é o que? Vai preparar o útero para que ele receba o embrião e este possa se desenvolver ali. Além de preparar o útero para o desenvolvimento do embrião, ele vai atuar nas glândulas mamárias, que já tem que estar funcionais quando a criança nasce. Bom, então temos folículo primordial, primário, em desenvolvimento e maduro, que é o que vocês estão vendo aí. O que te chamou a atenção nessa imagem, na imagem da histologia? Parece, pode ter acontecido ao acaso. Não,
Mas essa estrutura, este cone aqui, ó, é o que facilita saber que aquele é um folículo já maduro, que não está ainda em desenvolvimento, mas já está maduro, já está pronto para ovocitar. E aqui então, uma imagem real deste folículo, vocês estão vendo que ele faz de fato uma projeção. Isso aí é todo o folículo fazendo uma projeção no ovário. E é realmente grande. Lembra as imagens anteriores que vocês viram o ovário, umas bolas no ovário? Aqueles eram folículos. Isso. Então, os folículos fazem essa elevação. E lembrando que onde está o óvulo? O óvulo está aqui, ó. Nós temos dois neste caso aqui, né? Vão nascer gêmeos. E aqui o antro. O que que acontece, gente? A teca, principalmente a externa, ela vai fazer uma pressão, uma contração. Ela contrai até haver a ruptura do ovário e o líquido que está aqui, então, pressiona este ovócito a sair de dentro do folículo. Então, tem a pressão feita pela contração e se ali dentro tem um líquido, este ovócito ele já não vai estar mais preso pelo cúmulo zoófilo, ele está solto. E aí, no que vem a pressão, ele consegue sair de dentro do ovário. Né? E o que vai junto com esse ovócito? Ele vai sozinho? Não. O que acontece? O líquido onde ele estava dentro acompanha. A zona pelúcida segue com ele. E aquelas células da granulosa que faziam a coroa radiata seguem junto com o ovócito também. Ou seja, vai ele e toda a tropa atrás do ovócito. E vão ser importantes para o processo de fertilização. Então, aqui vai acontecer a ovocitação. Às vezes a gente fala ovulação, né? Na verdade, que sai dali um ovócito. Então, o termo mais adequado, ovocitação. Então, tem a ação de hormônios. Estes hormônios, ó, vindo lá da hipófise, eles vão mudar as características, né, do corpo feminino, permitindo então essa pressão do folículo ovariano e aí solta o ovócito com a sua coroa. Se separa e é liberado, né? O ovócito é liberado dentro dessa região do antro. E a partir daí, então, com essa força que está sendo exercida na parede, ele é liberado para o meio externo. Meio externo, que estranho é isso, né? Sim, ele vai ali para aquela cavidade pélvica. Ele não vai se perder ali. Em alguns casos até acontece, né? Mas vamos acompanhar aqui, ó. O ovócito saindo, lembrando que ele não está sozinho, ele sai acompanhado com outras células. Quando ele sai, vocês estão vendo que tem uma ruptura aqui? Ali da região cortical do ovário tem uma ruptura, né? Faz uma elevação, aquele tecido conjuntivo ali se degenera e com a força da teca, então, este ovócito consegue sair e cai para a cavidade, né? Essa cavidade, então, ele vai se perder? Não, ele já está bem perto dessas estruturas aqui, ó, que nós vamos falar daqui a pouco, que são as fímbrias que vão capturar este ovócito. E as fímbrias faz parte de quem? Lá da tuba uterina. Gente, no momento que o ovócito saiu, ele ainda nem tinha terminado a meiose, nós vamos ver isso. Mas é importante dizer o seguinte, a partir desse momento da ovocitação, ele pode ser fecundado até 24 horas depois. Então, ovocitou hoje, mas hoje não teve relação sexual, mas amanhã teve, pode ser fecundado. Se passar desse tempo, ele vai degenerar à medida que ele vai passando pela tuba uterina. Ele não fica parado na tuba.
Ah, não foi fecundado, não, ele vai passando e se ele não for fecundado, então aí sim começa esse processo de degeneração. Acontece o seguinte, depois que o ovócito saiu do ovário, como fica o ovário? Aquela região ali do folículo, que é isso que vocês estão vendo aqui, ó, ele sofreu uma ruptura e ali tinha tecido conjuntivo. Se tinha tecido conjuntivo, tinha sangue. Vocês estão vendo coágulo sanguíneo? Forma um coágulo sanguíneo, né? Agora, estas células ali, células de quem? Das tecas. As tecas ficaram, né? Elas vão se organizar e formar uma estrutura chamada de corpo lúteo. Qual a função dessa estrutura? Ele vai ser responsável pela produção de hormônio. E um hormônio que é super importante para preparar o útero para receber o embrião. E já começar a preparar as glândulas mamárias, porque daqui a algum tempo vai ter que nutrir aquele recém-nascido. E o corpo lúteo também vai começar a produzir estrógeno. Como que a gente vê isto na lâmina? A gente vê células organizadas. Lógico, aqui está um momento, esse aqui é um momento logo após, né, a expulsão do ovócito, por isso que ainda tem esse corpo hemorrágico, né, esse coágulo sanguíneo, mas depois esse excesso de sangue, né, que foi liberado nesse espaço, isso é tudo reabsorvido, e essas células da teca se organizam. Como? Dessa forma que vocês estão vendo aqui, ó, formando o corpo lúteo. Aí a vida pode seguir dois caminhos: aquele ovócito ser fertilizado ou não ser fertilizado. Quando é fertilizado, forma o corpo lúteo gravídico, né? Ele vai permanecer dentro do ovário, produzindo o hormônio que é necessário, mas quando a placenta for formada, ela que começa a produzir progesterona. Aí este corpo lúteo, ele já não tem mais função, ele vai também degenerar. Então, se ocorre a gravidez, esse corpo lúteo permanece atuando por um bom tempo até formar a placenta e depois degenera. Mas se não fecundar, não fecundou. Então, para que você vai manter o endométrio imenso se nenhum embrião vai ligar naquele endométrio? Então, o endométrio pode descamar. Este corpo lúteo, então, ele simplesmente se transforma numa cicatriz dentro do ovário, tá? Uma cicatriz, geralmente cicatriz tem muito conjuntivo, por isso tecido branco, né? E neste momento passa a se chamar corpo albicans. Novamente a palavra albicans, né? Lembrando então desse termo que lembra o branco, tá? Então aqui vocês estão vendo o corpo albicans. Bom, todo folículo primordial obrigatoriamente vai ser um primário, um desenvolvimento maduro? Não. Vários folículos não chegam ao final deste amadurecimento. E aí o que acontece com eles? O esperado para quem não desenvolve, a atresia. E essa atresia ela pode ter acontecido num primordial ou vários primordiais passaram para a fase de primário. É a corte do mês. Todo mês, vários primordiais chegam a primário. Mas nem todo primário vai para frente. Muitos ficam naquela fase ali. Então, sofre atresia. Daqueles primários, vários entram em desenvolvimento. Vários. Mas normalmente, pelo menos em mulher, geralmente apenas um vai ovocitar. E todos aqueles outros que estavam em desenvolvimento, o que acontece? Uma atresia, né? Tem um certo sangramento naquela região e depois forma um tecido de cicatriz, tá? Esse processo de atresia dos folículos vai acontecer desde o nascimento
até um pouquinho da menopausa, né? Na pós-menopausa. Tá atreziando tudo, né? Não vai ser mais usado, então forma uma cicatriz naquele local. E falando nisso, do nascimento à menopausa, como que é a meiose nisso? Então, gente, da mesma forma que foi para o masculino, as células já são formadas intrauterino, mas já é uma ovogônia? Não, são células germinativas primordiais. Olha onde que eles apareceram também, mesmo lugar que apareceu ali a célula primordial que vai formar os espermatozoides, né? E aí esses migram para onde? Para onde no futuro vai ser o ovário. Ainda não tem ovário nessa fase, né? Lá para o segundo e quinto mês, essas células germinativas, aí sim, já definiu que elas vão se diferenciar em oogônias, tá? Essas oogônias já vão fazer mitose na vida, meiose na vida intrauterina? Não, olha o que elas estão fazendo. Elas estão fazendo mitose. Para quê? De uma oogônia formar várias oogônias. Agora sim, essas oogônias que já têm um limite, né? Elas vão se diferenciar em ovócitos primários. Estes ovócitos primários já são 2N? Não, olha eles aqui, ó, ovócito primário ainda são 2N. Eles iniciaram a meiose, mas não acabaram. Uma célula só passa de 2N para N, a gente tá falando em meiose, tá, gente? Na anáfase 1. E estas células aqui, os ovócitos primários, olha a fase que elas estão. Isso aqui é prófase. Então, elas ainda não chegaram na anáfase 1. Então, elas são células 2N. Né? Lá para o 7º mês, elas então entraram nessa meiose, né? Mas pararam em diplóide, como a gente viu ali na fase, nesse esquema. Aí o que acontece? Eles já vão ficar rodeados por umas células epiteliais pavimentosas, então nós já temos o que? Um folículo primordial. Ou seja, quando a fêmea, nós estamos aqui falando de Homo sapiens, né? Quando a fêmea nasce, ela já tem determinado todos os ovócitos dela. O número já está determinado. Não vão surgir novos ovócitos, como acontece com o espermatócito. Aqui não. E esses ovócitos, eles pararam numa fase, que é prófase 1, a subfase de diplóide. E assim fica. Fica até quando? Então, lá na puberdade, né? 13, 12 anos, vai variar um pouquinho aí. Alguns daqueles folículos primordiais iniciam seu desenvolvimento, que é o que? Lembra as células ali, foliculares, células granulosas, aumentando de altura, de número, mas lá dentro, o que está acontecendo? O que acontece com o ovócito 1? Ué, tem que terminar a meiose, né? Então tá, termina a meiose. Lembra que sempre depois de uma meiose vai ter um corpúsculo primário? Então, formou o corpúsculo primário e de ovócito 1 formou ovócito 2, tá? Ovócito 2. Aí depois expulsa aquele corpúsculo primário que ali só tem o material genético, mas não tem citoplasma, não vai servir para formar um gameta viável, né? Então, ali naquela fase da ovulação, ele sai da meiose 1 e vai para meiose 2. Termina a meiose 2? Não. Para em metáfase 2. Ainda tem anáfase 2 e telófase 2, ou seja, ele não terminou a meiose 2. Então, aquele folículo que a gente viu que tem o cone antral, né, onde o ovócito já está solto aqui no líquido folicular, ele está em metáfase 2, não terminou meiose. Tá bom, gente, mas em que momento vai terminar a meiose 2?
Então, essa fase restante da meiose só acontece se ocorrer a fecundação. Então, se o espermatozoide fecundar o ovócito 2, este ovócito 2 termina a meiose 2, libera o segundo corpúsculo polar e no momento que ele é fecundado, ele passa a se chamar de óvulo e quando o núcleo masculino fusionar com o núcleo feminino, ele se chama ovo. E aí do ovo vão acontecer as multiplicações, as mitoses, e aí vão formar mórula, glástula, processo do desenvolvimento embrionário. Então, uma recém-nascida nasce, né, com mais ou menos 1 milhão de ovócitos. Esse número vai só caindo, ó, lá para os 12 anos, já bem menos, 300 mil. Na menopausa, então, só uns 400 alcança a maturidade, ou seja, é decrescente e uma curva muito acentuada, né? Então ele não vai mais produzir, o ovário não vai mais produzir óvulos. Ele nasceu com um número determinado, desenvolveram alguns entraram em atresia e vai chegar no momento que zera, né? Que é a menopausa. Agora, para a gente conseguir linkar os conhecimentos, vamos comparar algumas características do sistema reprodutor masculino e feminino. Então, nós vimos que o ovócito, ele não fica sozinho. Sempre com ele tem as células foliculares ou células da granulose. E essas células estão ajudando ao quê? Ao desenvolvimento desse ovócito. De que forma? Formando aqui essa cápsula, essa bainha, produzindo esse líquido que é muito importante na hora da ovocitação e colaborando para aumentar o conteúdo do citoplasma do ovócito. Como nós já vimos em biologia celular, este ovócito ele vai sustentar a vida até que o embrião consiga nidar na parede do útero materno. Então, é esse citoplasma que tem os componentes essenciais à manutenção da vida nesses longos dias até a chegada no útero. Então, essas células estão colaborando neste sentido. E lembra da célula de Sertoli? A célula de Sertoli, então, influencia muito na produção do gameta. Por quê? Ela vai modificar, olha, até o formato, lembra que ela fagocita, ela sustenta, ela protege. Então, os gametas feminino e masculino, para eles serem formados, eles precisaram da ajuda de outras células do epitélio germinativo, epitélio especializado do útero e do ovário. Então, aqui para vocês, uma comparação das células da granulosa. O que eu falei para vocês? Muito importante na produção do líquido folicular, forma a coroa e essa coroa é importante para acompanhar o ovócito, para que aconteça a fecundação de modo correto. Participam também da formação da zona pelusa, que também é super importante no momento da fecundação. E, além dessas células da granulosa, tem as células da teca, né, gente? Como eu disse para vocês, produzem os hormônios que estão envolvidos comandando a reprodução, né? E depois ainda tem a ajuda da placenta, que ainda produz hormônio. Mas lá no sistema reprodutor masculino, quem fazia isso, né? Então tem as células de Sertoli que faz todo o apoio, como nós já discutimos, né? E tem ainda outras funções, como a barreira hematotesticular. E no testículo tem as células intersticiais que vão produzir a testosterona, né? Então, gente, em fisiologia, vocês vão aprofundar essa questão dos hormônios. Quando é que tem um pico de um hormônio e o decréscimo de outro? Como isso vai influenciar em dois processos?
na produção e maturação do folículo e também no preparo do útero. Porque não adianta nada produzir, amadurecer um folículo, consequentemente seu ovócito. Esse ovócito está lindo, perfeito, ser fecundado, mas não ter um útero para receber. Um útero muito baixo que não permite a implantação deste embrião. Só quando ele está no seu ápice que ele sustenta uma vida. Então, estes hormônios, eles têm que estar na quantidade certa, em equilíbrio entre o evento da ovocitação e o preparo do útero. Próxima aula, vamos continuar estudando sobre o sistema genital feminino e as dúvidas tiramos na nossa aula síncrona. Até mais!